Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a conversar sobre o livro de Daniel, um dos livros mais incríveis da Bíblia, um dos livros que você que gosta um pouquinho de estudar Apocalipse, escatologia, um dos livros que você gosta muito de ler. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, vai falar um pouquinho sobre Daniel em 3 vídeos e nós vamos tentar até decifrar um pouquinho dessas ideias apocalípticas do livro de Daniel, mas não é o foco do Entenda a Bíblia aqui, porque o nosso foco é explicar e dar orientações para que você possa, ao ler Daniel, entender um pouquinho mais o que estava acontecendo na época e o que Daniel queria dizer com aquelas palavras do que ele fala. Então é sobre Daniel que nós vamos começar a falar no Entenda a Bíblia de hoje. Daniel é um nobre judeu, muito jovem, que é levado de Jerusalém à Babilônia, ainda antes de a Babilônia invadir Jerusalém ou destruir Jerusalém. Final do século 7 a.C., Nabucodonosor, ele é o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia, e ele está invadindo várias regiões, conquistando várias regiões, o Império Babilônico está crescendo e ele chega até Judá, ele chega até o Reino do Sul, ali a gente falou um pouco sobre isso lá em Jeremias, falou um pouco sobre isso em Ezequiel. Ele chega naquela região e ele cerca Jerusalém, e Jerusalém se rende à Babilônia e não impede que a Babilônia invada Jerusalém e destrua a região, né, Jerusalém e todo o reino de Judá, porque eles fazem um acordo e Jerusalém se submete à Babilônia por algum tempo. Nessa primeira leva, no acordo, muitas pessoas são levadas cativas já à Babilônia. E principalmente as pessoas que eram sábias, as pessoas que tinham bons estudos, conhecimento, essas são levadas, e outras que vão de bom grado, pessoas do povo que vão de bom grado. A gente falou que Ezequiel foi levado também nessa época e ele foi lá para o meio do povo, mas algumas pessoas, alguns sábios, alguns nobres judeus, alguns que estudavam mais, foram levados ao palácio para servir como conselheiros do rei, como sábios que dão instruções para o rei, que servem no palácio do imperador babilônico chamado Nabucodonosor. E um deles é Daniel. A gente vai ver no livro de Daniel que outros ali, né, Sadraque, Mesaque e Abednego também vão junto com Daniel. Mas Daniel, de maneira especial, ele tem talvez mais conhecimento, é mais sábio do que os outros, ele serve não somente no período de Nabucodonosor, mas ele vai servir durante praticamente 80 anos. Ele vai servir primeiro o Império Babilônico e depois o Império Medo-Persa, né? Quando Ciro, no ano 539, invade a Babilônia e os Medo-Persas dominam todo o Império Babilônico. Cai um império e surge um novo império. Cai o Império Babilônico e surge um Império Medo-Persa por meio de Ciro. Então, o contexto do livro de Daniel envolve tudo isso, envolve a história de tudo que está acontecendo lá na Babilônia, né? Desde quando ele foi levado até praticamente uma década depois da queda da Babilônia e do levantamento do Império Medo-Persa por meio de Ciro, o primeiro imperador Medo-Persa que invade a Babilônia, que conquista a Babilônia e, consequentemente, leva com ele todos os nobres, todos os sábios que estavam lá vivendo no Império Babilônico, acabam servindo também a Ciro. Então, o contexto da história de Daniel acontece entre esse ano 605 a.C., aproximadamente, até o ano 530 a.C., 8 anos depois de que Ciro decreta o retorno dos judeus a Jerusalém. Daniel não volta, Daniel não retorna, ele está ali nesse tempo todo profetizando, falando sobre isso, ministrando sobre isso, ensinando sobre isso. Ele é um daqueles que decifra a profecia de Jeremias dizendo dos 70 anos, né? Os 70 anos que o povo ficaria cativo na Babilônia. Então ele decifra toda essa história, decifra tudo essa profecia, explica, ensina e tem uma linguagem também apocalíptica que fala de escatologia, mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então Daniel explica tudo isso. Ele é um profeta que tem um contexto histórico. O livro de Daniel é diferente de muitos outros livros proféticos, né? Porque ele tem um contexto histórico, até praticamente ali o capítulo 6 de Daniel, ele relata, ele faz uma narrativa histórica de tudo que está acontecendo, e depois do 6 em diante, do final do 6 em diante, ele começa a falar uma linguagem profética, uma linguagem apocalíptica, e ele
E é uma linguagem diferente dos outros profetas, né? Parecido um pouco com Ezequiel, né? São os dois ali que iniciam essa ideia de uma mensagem apocalíptica, né? E surge uma nova cultura apocalíptica, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então, a partir daquele momento, ele começa a falar profecias em uma linguagem apocalíptica. Ele anuncia muitas coisas que aconteceram no período dele, um pouquinho depois do período dele, e não somente coisas que vão acontecer no fim dos tempos, mas já coisas que já aconteceram e que a gente já pôde presenciar na história. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Então Daniel, ele gera esse contexto todo. Ele está ali nesses 80 anos servindo, ele sai de Jerusalém, ele é um nobre judeu, ele é de origem nobre, diferente de Ezequiel, que é do povão. Então ele vai servir no palácio, então ele serve Nabucodonosor, ele profetiza sobre o reino de Nabucodonosor, ele passa sobre alguns contextos históricos ali, coisas lindas como a questão de Daniel na cova dos leões, né? Daniel por não se submeter à idolatria e por não se submeter às leis babilônicas na questão de servir a um único Deus, o Deus que Daniel servia, o Deus de Israel. Daniel acaba sendo levado à cova dos leões, né? E ele acaba passando uma noite lá na cova dos leões, e os leões acabam não trucidando ele, não comendo ele. Já é na época do imperador persa, né? Na época do Império Medo-Persa, então já é no final da sua vida. Daniel já é um velho, não uma pessoa mais velha, uma pessoa com uma boa idade, mas uma pessoa com grande influência. Então estava naquele período de transição entre o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Então Daniel poderia ser uma pessoa não confiável para a época, porque ele tinha uma cultura totalmente diferente e as pessoas não conheciam ele direito, apesar da sua influência, de tudo que ele já tinha feito pelo governador Dário. Dário não é um imperador. Dário ali é um governador que foi levado por Ciro, foi levantado por Ciro para governar aquela região onde Daniel vivia. Então ele tinha uma influência com Dário, ele já tinha ajudado Dário em algumas questões, dado alguns conselhos. Dário o amava de todo o coração, mas mesmo assim ele teve que obedecer às leis, e Daniel acabou indo para a cova dos leões, mas Deus o livrou da morte. Também tem aquela questão lá da época de Nabucodonosor ainda, né, daquela estátua que foi levantada. Tem a questão do Sadraque, Mesaque e Abednego tendo sido colocado na fornalha, né, sendo levado à fornalha para morrer queimados, mas acaba tendo um quarto homem na fornalha ali que os livra da morte. Então nós temos questões lindas, a narrativa histórica muito linda na história de Daniel, e uma grande influência também nessa linguagem apocalíptica e profética, que nós vamos falar no próximo vídeo. Já falei isso 4 vezes aqui nesse vídeo, mas que também é muito importante dentro do contexto de Daniel. Então é um livro muito bom, um livro muito lindo, difícil de ser entendido, muito mal interpretado nos nossos dias, principalmente a questão profética, mas é um livro que a gente cabe a nós entendermos e vermos isso sobre a soberania de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre Deus controlando a história, sobre Deus fazendo tudo da maneira correta para levar o povo de volta a Jerusalém. Então Deus está trabalhando a história, Deus está todo o tempo trabalhando a história em prol do seu povo, em prol do propósito que Ele colocou no coração dele para cumprir. Então Ele vai cumprir a história, Ele vai fazer as coisas acontecerem. E também é um livro muito messiânico, fala muito do Messias, fala muito das profecias do Messias, mas nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Então Daniel é um livro lindo, leia, mas tome muito cuidado ao ler o livro de Daniel. Não procure marcar datas, não procure fazer cálculos, não procure interpretar de acordo com aquilo que você ouviu de outras pessoas, de pessoas que gostam de interpretar essas coisas, né? E não procure fazer dessa forma. Leia com a ideia de que deixar o Deus falar contigo, deixar o Espírito Santo falar contigo, e sempre focado naquilo que Deus tem de verdade para as nossas vidas. Não leia o livro de Daniel fora do contexto bíblico, principalmente dessa forma. Não tire o livro de Daniel da Bíblia e leia ele em separado, como muitas pessoas fizeram na história. Você vai correr o risco de cometer uma nova heresia, ou de criar uma nova heresia a partir do livro de Daniel. Era isso que eu tinha para falar do livro de Daniel. É um livro muito rico, espero ter te ajudado culturalmente, cronologicamente, dentro da história, e também de alguns conselhos de interpretação acerca do livro de Daniel. Então que Deus te abençoe, leia mesmo, mas leia com todo cuidado e não tire, como eu repito, não tire ele da Bíblia. Leia ele junto com todo o contexto bíblico. A visão de Daniel é focada no Messias e no reino de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.